Meus queridos irmãos espíritas, muita paz a todos. Que o Mestre nos envolva nas vibrações de amor, de paz e de carinho. Agradecendo a oportunidade de estarmos juntos novamente nesta manhã de domingo, cumprimentando os internautas que acompanham pela Rede Amigo Espírita. Enfim, formulamos votos de que nós permaneçamos neste mesmo ambiente de amor, de fraternidade e de paz. Todo jovem tem sonhos, e não seria diferente com um jovem filho de um agricultor. Mas é muito comum que nós, pais, tentemos formar os nossos filhos na medida que nós acreditamos que eles devem ser o que nós queremos que eles sejam, e não o que eles desejam ser. E o pai era um agricultor, de uma família descendente da Irlanda, e desejava que o filho também fosse um agricultor, porque entendia que arando e cuidando da terra o homem seria feliz. Não estava ele equivocado, porque ainda hoje, alguns anos depois, nós estamos vivendo um período em que mais do que nunca questionamos o ser e o meio ambiente. Quando o homem agride a natureza e recebe em troca efeitos colaterais da própria mãe natureza. Mas esse pai dizia ao filho que o menino deveria ser um agricultor, deveria seguir os seus passos e viver uma vida anônima. O garoto era tocado por uma esperança e um desejo muito maior. E quando ia-se aos 16 anos, o menino, vendo que não tinha outra alternativa, porque ele sonhava em ser mecânico. Àquela altura era um sonho louco, como se um adolescente dissesse aos pais que desejasse ser artista. E o pai dizia, isso não é coisa de homem sério, de homem trabalhador. Homem trabalhador tem que arar o campo, e não ser mecânico, que coisa horrível. O menino aos 16 anos fugiu de casa e foi para a cidade de Detroit, levando consigo a esperança de ser mecânico. Logo se instalou no subúrbio daquela cidade norte-americana. E de uma porta a outra foi batendo, pedindo a oportunidade de serviço. Ingressou como auxiliar de mecânica, mas ainda não estava satisfeito, desejava ser mecânico. E algum tempo depois, o garoto, então, foi considerado e fichado como mecânico. Agora, ele era um profissional, mas tinha um sonho maior, desejava ser um industrial. E aos 25 anos conseguiu montar a sua empresa, que era uma empresa para fabricação de arados. Tentou, mas não deu certo. Disse que na vida quase tudo dá errado nas primeiras tentativas. Foi assim com o menino. Ele insistiu, não conseguiu. A empresa, que não era sequer uma empresa, acabou falindo. E ele ingressou numa empresa norte-americana muito conhecida, a Edison Illumination Company, e foi trabalhar ali como mecânico. Mas ainda tinha o desejo, e raiava agora o ano de 1888. Comentava-se que da Europa para a América vinha uma carruagem que não utilizava cavalos. O menino encantou-se e desejou agora aquele experimento. O arado havia falhado. Ele então fez questão de locar, mais uma vez no subúrbio de Detroit, um local, para que pudesse então começar os seus inventos. E patenteou e saiu dali o quadriciclo, que foi uma invenção maravilhosa, que foi vendido à época por $200. Ele ficou encantado. O quadriciclo funcionava, mas ele desejava mais. Queria construir um veículo que fosse grande o suficiente para que uma família pudesse ser transportada, e pequeno o suficiente para que uma pessoa o pudesse conduzir. Era Henry Ford, o célebre inventor da indústria automobilística moderna. E o garoto então agora vai esculpindo e trabalhando até que surge o primeiro veículo. Era um grande sonho que ele identificou como o Ford T. E aquele veículo agora, para ele, era uma realização concreta. As pessoas se encantaram com aquela invenção, como poderia os homens que antes
caminhavam e eram transportados na cavalgadura, nas carruagens, agora andar num veículo automotor, que atingia a velocidade maravilhosa de 20 km por hora. Imagine, senhoras e senhores, era um luxo andar a 20 km por hora. Mas o menino queria mais. Ele percebeu que à medida que conseguia vender o seu invento por $350 àquela altura, ele precisava fabricar muito mais rápido. Precisava criar um mecanismo de aceleração da produção, para que ela saísse em série, expandisse os negócios. Ele então vai surgir e criar um novo Ford, o Ford A. E os anos vão correndo, a América se inflama, as pessoas desejavam ter os seus veículos, e ele, movido por uma paixão, agora já era um industrial de sucesso. Mas existiam duas montadoras que não lhe saíam do pé, a Chrysler e a GM Motors. Mas ele, embevecido pelos sonhos, preocupava-se, e o seu veículo agora era o mais ágil do mundo, pois atingia 35 quilômetros. Estava chegando no ápice. Imagine as senhoras e os senhores andando em Colatina, que é uma cidade muito fresca, tranquila, que não faz calor, que o sol não atinge demais, a 35 km por hora, de carro, de ônibus, de qualquer veículo. Seria pagar todos os pecados. Não era ir para um umbral, mas seria um sofrimento. Mas naquela época, quem andava a 35 km era muito feliz. E o jovem foi esculpindo, enriquecendo cada vez mais. E quanto mais enriquecia, mais os seus sonhos permaneciam de pé. Até que ele resolve criar o Ford Bigode, que chegou no Brasil em aproximadamente 1929, mais conhecido como Fordeco 29. Que os agricultores e fazendeiros que o possuíam eram luxo. Aquela fumaça encantadora, poluindo a atmosfera. Se fosse hoje, com certeza, os órgãos ambientalistas proibiriam de trafegar. E aquele barulho ensurdecedor do motor, as pessoas que usavam muita roupa branca, terno de linho branco, os homens, como era costume, chapéu panamá branco, saíam de lá com a roupa toda enegrecida pela fumaça, mas era um luxo. E ele vai descobrindo então em 1928, que a única maneira de acelerar a produção era romper com os atravessadores. Ele então compra e devasta florestas inteiras, compra navios, forma uma frota. Em 1928, aquele garoto que saiu de Detroit, que saiu do interior e foi para Detroit, tinha 200 mil funcionários. Mas tinha um vazio existencial completo. Apesar de ser um homem muito rico e poderoso, de temperamento difícil e complicado, se fosse hoje, os psicólogos e os analistas do comportamento humano diriam que era bipolar. Porque ora ele amanhecia muito feliz, ora movido por uma tristeza terrível. Ora era um homem de sucesso, ora era um derrotado e não sabia por quê. Resolveu divulgar a paz, mas ao mesmo tempo que se dizia pacificador, perseguiu milhares de judeus pela América inteira. Construiu e incentivou o armamento bélico para guerras por toda a parte do mundo. E vai desencarnar aos 84 anos. Rico, famoso, poderoso, mas infeliz. Trazemos para os nossos dias. De 1947 para cá, 2014, as coisas não mudaram muito. Muitas pessoas se esperançam em ter, em possuir, e se esquecem de serem felizes. Enriquecem, na maioria das vezes, às custas do suor alheio, porque se diz que televisão também é cultura. Eu me lembro de uma novela, quem gosta de novela vai se lembrar. Naquela época eu tinha tempo de ver, em que tinha um sacerdote católico que dizia: quem ganha e mata a fome nunca come o pão de ninguém. Quem ganha mais do que come sempre come o pão de alguém. Era uma novela que tinha uma temática muito atual, que era a reforma agrária, e chamada de O Rei do Gado. Bem, nós espíritas procuramos fazer as melhores escolhas, ou deveríamos procurar fazer as melhores escolhas. Um dia,
ouvimos um carpinteiro que foi crucificado e que nos propôs um reino diferenciado. Meu reino não é deste mundo. Dizendo aos doutores da lei, aos sacerdotes, aos homens e mulheres de cultura de aquela época, que era necessário voltar-se para o interior espiritual para se autoencontrar. Que era necessário abdicar de si mesmo, a proposta da renúncia para ser feliz. Porque ninguém pode ser feliz à custa da infelicidade dos outros. Mas depois que o Mestre nos trouxe essa mensagem, num primeiro momento nós a repudiamos, porque era o contrário do que havia nos sido ensinado pela lei das 12 tábuas, por Moisés, pelos profetas do Antigo Testamento. Olho por olho, dente por dente. Que nós deveríamos ser pessoas altamente vingativas, e Deus era vingativo, porque os homens fizeram Deus como se fosse um homem perfeito, cruel, matador e perseguidor, que dizimava a população e dizia: onde pisares, mata até os animais daquela gente, para que nada sobre para dar testemunho. Os homens fizeram Deus à sua imagem, ao invés de nos reconhecermos imagem e semelhança de Deus, que é bom, generoso, imutável, soberanamente justo e bom, onipotente, onisciente, onipresente, todas as características que o codificador Allan Kardec vai elencar. Então caminhamos na contramão, e esse foi o grande problema. Quando Jesus deixou a sua mensagem de liberdade, conhecereis a verdade e ela vos libertará, nós nos sentimos tocados. Lógico, porque ele havia desencarnado. O Mestre foi preso à cruz, e depois de desencarnado, todo mundo achou que ele era a melhor pessoa do mundo. Porque enquanto estava fisicamente entre nós, a grande maioria ajudamos a crucificá-lo. Pelo simples ato de pregar uma mensagem diferente daquilo que nos interessava. Porque nós queríamos um reino na terra, e não um reino além da terra. Nós queríamos um reino de posses, e não um reino de renúncia de si mesmo. Mas a proposta do Espiritismo não é a proposta de excluir-se da vida social, de excluir-se do bem, do belo, do prazeroso. É de excluir-se dos excessos das coisas. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, dizia o apóstolo Paulo, sapiente por excelência. Nós, como espíritas que somos, podemos e devemos ter o conhecimento de todas as coisas, para abrirmos o leque da nossa visão e compreendermos que a felicidade é uma conquista individual. Ninguém poderá ser feliz por cada um de nós. Cada um de nós aqui representa uma história própria. Traz consigo o passado, o presente, mas o futuro é a nossa responsabilidade de construirmos. Cada um de nós espera e busca a felicidade. Tem fé, fé genuína, fé pura, fé no futuro, porque nós acreditamos que o futuro pode ser muito melhor. Mas só será melhor se nós formos melhores. Essa proposta pedagógica de nós buscarmos os melhores caminhos, ou o melhor caminho para a felicidade. O que é ser feliz? Já paramos para refletir o que é ser feliz? Para alguns, ser feliz é rir da desgraça dos outros. Basta que olhemos, as pessoas perdem horas e horas vendo cenas na internet e da televisão da pessoa caindo, e quando cai, morre de rir do infeliz que caiu. Quando infeliz somos nós que estamos rindo da desgraça alheia. Atravessamos a rua e vemos uma cena triste, a gente acha graça. Porque no adágio popular, disse que quanto pior, melhor. E na maioria das vezes ainda sentimos essa necessidade de rir dos problemas alheios, porque não são conosco. Porque quando eles batem a porta, nos desesperamos e esquecemos às vezes que somos cristãos. Como ocorreu com os discípulos. Naquele mar tempestuoso, violento, acalma-se vento, cessa-se tempestade. Homens de pouca fé, disse-nos Jesus. E nós pensamos, mas é muito fácil ter fé em Jesus. É sim, quando o problema é na casa do outro. Nós somos os melhores conselheiros do mundo para dizer para a pessoa, mas você é espírita, não faça isso, você tem que ter fé, perseverança, esperança. Eu não acredito que você está fazendo isso. Mas quando a dor de cabeça vem lá na China, principalmente dos homens, a gente chama a esposa, a mãe, a tia, a irmã, a sobrinha e diz, meu bem, eu estou morrendo.
Porque eu estou sentindo uma dor, porque nós homens não nos acostumamos a sentir dor. A dor vem chegando e a gente já começa a desencarnar. Já vai fazendo testamento. Olha, eu estou mal, eu estou com câncer, eu tenho certeza. Não, eu tenho certeza. Dessa eu não passo. Eu estou sentindo uma dor, parece que é um tumor. Eu acho que está na região. Olha, eu não consigo mais. E vamos nos impregnando fluidicamente e dizendo, não, eu vou morrer. Não tem jeito. Vai ao médico. O médico consulta, atende, faz toda a profilaxia, os exames, o diagnóstico. O senhor não tem nada. Eu tenho. O senhor não tem nada. Eu tenho. Doutor, eu estou morrendo. Só o senhor que não sabe, eu estou morrendo. E sai-se do consultório e diz, vou procurar outro médico, porque esse não está com nada. Eu me lembro de um senhor um dia, chegando na casa espírita, ele veio me procurar. Não é que ele veio me procurar, só tinha eu, então ele teve que falar comigo. E veio falando, meu filho, tudo bem? Eu era muito jovem naquela época, coisa que, diga-se de passagem, eu tenho muita saudade da idade. Então, conversando com ele, ele me disse assim, meu filho, eu estou com um problema muito sério, eu estou com um problema no pé. Você quer ver meu pé? Eu disse assim, não precisa. Não, eu faço questão que você veja meu pé. Eu disse assim, não senhor, não adianta. Eu faço questão que você veja meu pé. E arrancou o sapato, mas quando eu percebi, o sapato estava muito maior do que o pé. Então existia um embuchamento de meias, era 1, 2, 3, 4, e foi tirando as meias que estavam embuchando o sapato para caber, para comprimir, porque quando o sapato é largo, costuma-se fazer isso. E diga-se de passagem, antigamente se fazia muito isso também. Embuchava-se o sapato para ir dançar o baile e para o sapato não sair do pé. Ele foi tirando as meias, eu disse, pode parar? Ele disse assim, não, eu tenho que tirar tudo. Depois que tirou o sapato todo, me disse assim, olha o meu pé como está. Eu olhei aparentemente normal. Eu disse assim, o que o senhor sente? Meu dedo pula. Eu disse assim, o dedo pula? Ele parece que tem vida própria. Mas ele não está pulando, mas às vezes ele pula. E o que o senhor deseja? Eu desejo me curar. Eu vim aqui, porque aqui é o centro espírita, não é? Eu disse assim, sim senhor, eu desejo me curar. Eu quero que meu dedo pare de pular. Eu pensei, meu Deus do céu, o que eu digo para ele? Ou ele é muito obsidiado, ou obsidiado estou eu que atraí ele. E começamos a conversar, eu desviei o assunto, daí a pouco ele disse assim, meu filho, como é que eu vou ser curado? E ele me disse, como eu vou ser curado? Eu disse a ele, senhor, o senhor já foi ao médico? Já fui ao médico. O que ele disse? Que eu não tenho nada. Mas eu tenho, meu dedo pula. E ele já viu o dedo pular? Não, mas ele pula. Quando eu estou dormindo, eu sinto que eu acordo com o dedo pulando. Eu disse assim, meu Deus, deve ser quase um estado de letargia. Ele sonha, ronca e sonha que o dedo está pulando. Conversamos. Depois que não tinha mais nada para falar. Já tinha esgotado tudo. Eu disse assim, meu irmão, o senhor começa então a vir às reuniões, tome passe, água fluidificada, participe dos estudos. Ele disse assim, mas eu quero ser curado. Passou-se a primeira semana, ele voltou na segunda e disse assim, nada. Voltou na terceira e disse nada. Depois da quarta ou a quinta semana, nunca mais eu o vi. Um dia encontrei com ele na rua e disse assim, tudo bem com o senhor? Ele disse assim, mais ou menos. O senhor sumiu, ele disse assim, procurei um centro mais forte. Não resolveu o problema do meu dedo, fui no centro mais forte. Eu disse, se o senhor resolveu, ainda não, mas se não resolveu, eu procuro outro. E aí eu comecei a pensar, meu Deus do céu. Passou-se mais um tempo, encontrei com ele. E o senhor, como vai? Tudo bem? O senhor resolveu o problema do dedo? Porque agora eu já não perguntava por ele, eu já perguntava pelo dedo. Porque o dedo era mais famoso que ele. Ele disse assim, eu fui para a igreja. Resolveu o problema? Ainda não. Mas o pastor me passou as correntes de oração que eu estou fazendo e vai ter que resolver. Porque de qualquer maneira eu tenho que resolver esse dedo, ele não para de pular. Você quer ver? Eu falei, não, já vi, já conheço o dedo, não precisa mostrar. Quantas pessoas não fazem essa via sacra por causa do dedo, por causa de um problema que não existe e acabamos criando e atraindo os problemas? É a escolha da infelicidade. Porque é melhor, é mais fácil ser infeliz, que todo mundo é infeliz. Eu me lembro de uma amiga minha, que ela foi me dizer, Jefferson, minha filha, ela foi numa igreja pentecostal. Chegando lá, quando o pastor impôs as mãos, lógico, depois que passou a sacola, impôs as mãos e disse assim, todo mundo vai cair. Porque quem tiver com o Espírito Santo vai começar a cair. Começou a falar em línguas. E à medida que foi falando em línguas, foram caindo pessoas. Caiu uma, caiu duas, caiu três, caiu quatro, caiu cinco. Ela também caiu.
Daí a pouco ela entrou pela porta. Mamãe, para de falar besteira. Mas minha filha, você caiu. Eu vi que você caiu, o Espírito Santo se manifestou em você. Ela disse assim, não, mamãe, é que todo mundo caiu, só eu ia ficar de pé. Eu caí também. É muito comum nós fazermos a opção pelo que os outros fazem. Ah, minha vida é muito difícil. A minha também. Nossa, eu tenho tantos problemas. Nem te conto os meus, se eu contar você chora. Nossa, eu estou devendo tanto, eu mais ainda não sei como é que eu vou pagar aquela despesa, não sei o quê. E começamos a afastar as pessoas sem nos darmos conta. Porque ninguém quer ouvir reclamação. Aí a pessoa diz assim, ninguém me visita. Claro que não vai visitar. A pessoa chega bem, como vai fulano? Mais ou menos. Diferentemente do Carlos. Perguntei, Carlos, como vai? Ótimo, se melhorar vira festa. Dificilmente nós temos o bom humor e a felicidade de estarmos bem conosco mesmo, nos olhar no espelho e nos autoaceitar como somos, sem os impositivos do que os outros pensam. Ao que os outros pensam, deixemos a cada um o cuidado do que pensam de nós. Nós precisamos fazer a escolha certa. E a pessoa diz assim, eu sou muito tímido, então eu bebo para ficar extrovertido. Aí toma o primeiro gole, o segundo, o terceiro, o quarto. Eu bebo socialmente. É verdade, de segunda a segunda. É alcoólatra e não identifica. Olha, mas eu só bebo em festa. Então faz festa o dia inteiro. Todos os dias, 365 dias por ano. E não observamos que estamos nos entorpecendo com substâncias alucinógenas. Como hoje em dia a gente liga o televisor no horário eleitoral, que mais parece uma comédia. Aliás, diz que no Espírito Santo não é assim. No estado do Rio, assim, mas diz que no Espírito Santo não é desse jeito. Os candidatos são muito sérios, falam verdade, são muito honestos. Ao contrário do nosso estado, que é bem diferente. Mas aqui no Espírito Santo só tem político santo, porque o Espírito é santo. Então a pessoa liga o horário eleitoral, e eu tenho uma prima que ela me disse assim, no horário eleitoral eu desligo para economizar energia. Eu acho que é o contrário, quando a gente está meio triste, a gente deve ligar a televisão no horário eleitoral. Eu tenho o hábito de ver o horário eleitoral quando posso, porque a gente se diverte, a gente ri à vontade, e a gente treina a paciência. Porque, diga-se de passagem, na atualidade, a política brasileira desacreditada virou uma comédia. É dinheiro para todo lado, escândalos de toda a natureza. Mas... então a pessoa observa a questão do horário eleitoral, essa prima minha me dizia. Nós acabamos vendo que a todo instante, a todo momento, somos convidados para essa nossa reflexão íntima. Fazemos essa catarse interior para nos amenizarmos, para procurarmos refletir a respeito dos problemas que acontecem conosco diuturnamente. Então, quando começamos a refletir e vemos que os problemas que nos afligem não são maiores do que os outros, começamos a nos libertar e fazer a escolha certa. Observamos que muitos defensores agora surgem das drogas, da liberação das drogas. Diversos candidatos falando a respeito. Porque não tem problema algum fumar um cigarro de maconha. E alguns presidenciáveis vão para o debate e falam isso. E aí a gente pensa o seguinte, o jovem eleitor, 16 a 18 anos, ouve aquilo e fala assim, não tem problema algum. E muito embora o pai e a mãe procurem dizer-lhe que as drogas são nocivas, mas vai alguém que tem uma figura pública e diz que a descriminalização das drogas vai resolver o problema do tráfico. Porque as drogas são alucinógenas e relaxam. O mesmo efeito torpe de sofrimento. Para quem se embriaga no álcool, nas drogas, no tabaco, o anestésico daquela alegria momentânea, mas quando passa vem a tristeza, porque tudo está no mesmo lugar que nós deixamos. A pessoa bebe, se embriaga, se dopa com a maconha, a cocaína, o crack, todas as drogas, e depois que passa o efeito, ele vê que os problemas continuam ali. Então não resolve os problemas. Nós já falamos aqui, em outra oportunidade, dos barbitúricos, dos relaxantes que os médicos prescrevem, os comprimidos da felicidade. A pessoa toma, dopa, dorme, no outro dia o problema continua do mesmo jeito. Porque nós precisamos fazer a nossa opção pela felicidade, independente do comprimido, independente das substâncias químicas. E todo fumante, ou a maioria deles, diz assim,
mas fumar mata devagar, eu não tenho pressa de morrer. 4.720 substâncias químicas, das quais 60 são cancerígenas, mais de 60. A pessoa fuma a vida inteira, a cada um cigarro, 6 minutos a menos de vida. E ao final da existência ganha um câncer de pulmão, de laringe, de esôfago, e agonizando diz assim, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Não precisa nem dizer. É só olhar no boteco da esquina onde comprou as carteiras de cigarro a vida inteira, gastou dinheiro, entorpeceu o corpo. Não é porque nós somos espíritas que não haveremos de cuidar do corpo, ao contrário, o corpo é o templo do espírito. Para estar bem espiritualmente, nós precisamos também caminhar bem fisicamente, para que nós mantenhamos o equilíbrio orgânico dessa natureza trípede que nós somos, espírito, perispírito e matéria. Nós somos o espírito, porque é muito comum a pessoa dizer assim, olha, eu vou te falar, eu tenho um espírito muito velho. Não, eu não tenho um espírito velho, eu sou um espírito velho, porque o meu espírito é que usufrui de um corpo, e não é um corpo que usufrui de um espírito, eu sou um espírito. Então, na maioria das vezes, dado ao nosso culto físico, como nós dizemos, ao material, ao exterior, nós nos acostumamos a dizer que somos um corpo. Nós somos um espírito. Mas devemos cuidar bem do nosso corpo, tanto quanto for possível. Equilibrar a alimentação saudável, uma vida satisfatória, sorrir. O espírito Joana de Ângeles diz que não há coisa mais triste do que um cristão triste. Um cristão moribundo, sorumbático, que passa pela vida despercebido e que não sabe de onde veio, nem para onde vai. Nós somos testemunhas da nossa fé. E a todo momento precisamos dar testemunhas da nossa fé. Se formos pessoas joviais, felizes, contentes, alegres, bem-humoradas, as pessoas dirão, o espiritismo faz bem. Mas se formos pessoas tristes, carrancudas, depressivas, amargas, as pessoas dirão, o espiritismo faz muito mal. Porque cada um de nós é responsável pela imagem que os outros terão da casa espírita. Eu contava hoje de manhã, namorava uma moça protestante. E a mãe dela, protestantíssima. Um dia, para me agradar, porque antes de se casar, quando surge o namoro, o sogro e a sogra fazem tudo para agradar o genro e a nora. E o pretenso genro e a pretensa nora, da mesma forma, fazem tudo para agradar o sogro e a sogra. São almoços que são preparados, ora na casa dele, ora na casa dela. As famílias parecem que são almas gêmeas, para depois virarem almas gemidas. Aquela felicidade toda. A mãe dele adora a mãe dela. Nossa, dona fulana, beijinho para cá, beijinho para lá. O pai dele adora o pai dela. Como é que só vai? Vem cá, senta aqui, vamos ver a partida de futebol, vamos ver o jogo, não sei o quê. Mesmo que sejam de times opostos, é aquela fraternidade. Depois que casa, passa o primeiro, o segundo, o terceiro ano, nasce a criança. Meu Deus. Começa a disputa. Começa já na maternidade. Quando olha, a mãe diz assim, a cara do meu filho, a mãe do rapaz. A mãe da moça, nada a ver, é tudo da minha filha. A criança já começou a gerar contenda familiar, uma contenda boa, satisfatória, mas não deixa de ser contenda. É uma demanda que começou a se estipular. Com o passar do tempo, a pessoa vai mudando, vai mudando, vai mudando. E quando chega o dia de ir na casa da sogra, aquele genro querido, aquele genrinho afável e generoso que é espírita, diz e começa a pedir a todos os espíritos protetores para o amparar. Já começa na segunda-feira. Fazendo preces para aguentar o dia de domingo para ir na casa da sogra, e a nora da mesma forma. E a sogra, que também é muito generosa e gente boa, como diz a nossa juventude, também já está do mesmo jeito. Dá-me paciência, Senhor, me ajuda. Ah, meu Deus, multiplica a minha paciência, porque eu tenho que ser paciente. São questões dos nossos jogos pessoais. Aí como era namoro, ela resolveu ir comigo à casa espírita. E fomos. Ela sentou-se. A sala de passes estava fechada. E tinha um dizer que foi digitado, uma frase do livro dos Espíritos. Eu percebi enquanto falava que ela não tirava os olhos da porta. Eu disse assim, ela deve ser médio vidente. Só pode. Porque existe isso em todas as denominações e em todas as religiões. Médios há em todas as religiões, como disse o Mestre Jesus. Como disseram os profetas no Velho Testamento, nos últimos dias, vossos filhos terão sonhos, vossos mancebos terão visões,
o Espírito se derramará por toda parte. Lemos no livro de Mateus, no capítulo 11, versículos 13 a 15, quando Jesus desce do monte com os discípulos, em que havia ocorrido a materialização ou a transfiguração, como diz o texto bíblico, de Moisés e Elias. Moisés desencarnado há 1400 anos antes, no campo dos trigais novos, no caminho de Canaã, e Elias, como disse o texto, arrebatado por uma carruagem de fogo, há 400 anos antes de Jesus. Eles se materializam, o fenômeno de ectoplasmia, e os discípulos anotam. E depois que eles descem o monte, como numa linguagem de que é necessário elevar o pensamento para conversar com Deus, Jesus diz a eles: desde Elias, todos o profetizaram até João. Se bem quereis saber, ele, João, é Elias que havia de vir e já veio. E vocês não o reconheceram. Ouça aquele que tiver ouvidos para ouvir. Jesus falava claramente da reencarnação de Elias no corpo de João Batista, no espírito de Elias. Mas dizia que nem todos teríamos ouvidos para ouvir. Porque, como diz o grande capixaba Roberto Carlos, muitos estão surdos e por isso não ouviram ainda o Mestre Jesus. Então a minha quase sogra não tirava os olhos da porta e disse assim: Jesus, o que está acontecendo? E eu não sabia se prestava atenção nela, se prestava atenção na palestra. Quando acabou a palestra, existia a sala de passes, as pessoas foram encaminhadas para a sala de passes. E a moça perguntou a ela: a senhora quer tomar passa? Ela já tinha ido na casa espírita para me agradar, imagine só, ainda mais tomar passe. Deus me livre de entrar lá dentro. Depois que acabou, na volta para Itaperuna, ela me disse assim: eu vi que tinha um negócio lá escrito naquela porta, a porta fechada, depois as pessoas entravam por um lado, saíam pelo outro, estava tudo escuro, e eu vi que estava escrito a Casa dos Espíritos. Tinha nada de Casa dos Espíritos, era o Livro dos Espíritos. Mas o temor e o medo dela era tão grande que ela leu a Casa dos Espíritos. Imagine só, devia ter um monte de espírito lá dentro. A pessoa entrava lá, tinha um monte de espírito, e a pessoa ficava com os cabelos arrepiados. Até que não, né? Depois que inventaram a escova, a pranchinha, resolve os problemas, só não pode chover. Mas entrava e via os espíritos e ficava arrepiado e arrepiado. E ela imaginou a Casa dos Espíritos, que coisa sombria, que coisa macabra. Porque nós criamos essas circunstâncias. E eu fiquei pensando: meu Deus, que esforço que ela fez. Se Deus abençoa os esforços e abençoa, essa já foi para um mundo mais avançado na próxima encarnação. Porque só de sentar ali e ficar olhando e pensando na Casa dos Espíritos, imaginando os espíritos que estavam ali, parece aquela cena de trem fantasma. Eu lembro quando era pequeno. A pessoa entrava naquele trem que de trem não tinha nada, ia circulando e via aquelas caveiras horripilantes. Ela deve ter pensado que era a mesma coisa. A Casa dos Espíritos entrou ali, vê uma coisa absurda. Então nós, espíritas, que já temos o conhecimento, precisamos ser pacientes com as pessoas. Olhamos determinados ritos, crenças, e devemos pensar o seguinte: como é bom que, se essas pessoas não estejam aqui, que elas estejam lá. É sinal de que cada uma delas dentro de um templo, mesmo que com alguns conceitos distorcidos e antagônicos, numa crença da letra que mata, mesmo assim é bem melhor que elas estarem na porta de um botequim, na porta de uma boca de fumo, como se diz no Rio de Janeiro, comprando entorpecentes. Vendo esses jovens, muitas vezes, que só olham para frente, porque foram cegados por uma viseira espiritual, é bem melhor que eles sejam aliciados pelo tráfico. Quando a nossa legislação da menoridade penal permite que o menor mate, roube, furte e não seja penalizado. Ele vai para o instituto, fica lá no máximo 3 anos e depois sai profissional do crime, porque passou pela faculdade. Então é bem melhor que eles estejam lá, porque muito embora estejam no cabresto de uma fé cega que não raciocina, não estão se entorpecendo, procurando o caminho da infelicidade. Quem sabe um dia,
como profetizou o profeta Leon Denis, profeta, sim, profeta, porque era médium, e disse no termo grego profetic, profeta, profetizar através de. Então todo médium é profeta, e todo profeta é médium. Como todo piton e pitonisa do Velho Testamento, como a mulher de Endor, que faz emergir o Espírito Samuel para falar com o rei Saul, era médium, assim também o são os médiuns católicos, os médiuns espíritas, os médiuns protestantes, os médiuns da Umbanda, os médiuns da Quimbanda, do Candomblé, de toda a religião, do budismo, do shintoísmo, são médiuns, porque disse Allan Kardec, toda criatura que sente em maior ou menor intensidade a presença dos espíritos é, portanto, médium. Ele não disse que os médiuns são os espíritas, ou são os espíritas de Colatina, de Itaperuna, de onde quer que seja. São médiuns, todos os que sentem a presença dos espíritos. Então vamos para a renovação carismática, a pessoa recebe uma mensagem, escreve, e ao final assina Maria de Nazaré, é médium. O padre que recebe uma visão do Espírito é médium. O pastor é médium. Ele pode até dizer que não é, mas é. E é uma faculdade psicobiofisiológica. Impregna-se o organismo, já nasce com uma predisposição física, genética. Então é médium, queira sim, queira não. Mas eu não creio em espiritismo, mas é médium, não importa. Existem uma infinidade de médiuns que não são espíritas, mas estão se comunicando com os espíritos, recebendo mensagem e espalhando o amor. Porque como nós dissemos, disse o profeta ou médium Leon Denis, como queiramos chamar. Na realidade, o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro de todas as religiões. Porque quando falávamos, agora há pouco, que o homem precisa viver em sintonia com a natureza, o Espiritismo já nos ensinara isso, nos idos de 1857. Quando o Espiritismo fala da lei de trabalho, e nós hoje percebemos que o trabalho não é um castigo, como disse no Jardim do Éden, a Adão, ganharás o teu pão com o suor do teu rosto, como se fosse um castigo, expulsando do Jardim do Éden, que tem diversas controvérsias, que se fôssemos elencar aqui seriam inúmeras. Entre elas a primeira e a mais cruel, porque Adão e Eva descendem e têm filhos. Caim mata Abel por uma questão de ciúme do Deus Yavé. Foge para a terra de Nod, casa-se com a moça. Quem era Nod, quem era a moça? A serpente foi castigada porque inspirou a Eva para que conduzisse Adão a comer o fruto da árvore da sabedoria, que era a árvore do pecado. E eu não sei quem inventou que era uma maçã, até hoje eu não entendi, porque não fala em maçã na Bíblia. Eu já li, reli e não consegui entender, coitada da maçã. Não poderia ser uma uva, um morango, uma banana, um abacaxi, uma laranja, uma melancia, qualquer trem. Mas logo a maçã, coitada da maçã. E aí Deus castigou a mulher e disse assim: a partir de hoje tu terás dor para dar luz aos teus filhos, porque ela não tinha ainda. E disse para a serpente: tu andarás de rasto como castigo, de barriga ao chão. Imagine a serpente andando bípede, ela andava assim. E disse então a Adão e Eva: tu sentirão vergonha e agora haverão de se cobrir. E Deus era machista, porque o judaísmo era machista. Faz Adão, esculpe Adão todo bonitinho, caprichou em Adão, até aplicou botox. Caprichou todo bonitinho. Deu-lhe o sopro da vida, Adão, homem. Depois vai lá, quando ele dorme, que o homem dorme, que é uma beleza. E disse que Deus fez Adão dormir, não precisava nem Deus fazer, ele já ia cair no sono de qualquer jeito. Dormiu Adão, Deus vai lá e faz a primeira cirurgia plástica de que se tem notícia na história. Porque arrancam a costela do Adão de qualquer jeito, faz a Eva, está aí, está pronto. Machismo. O espiritismo é diferente, propõe. Quando Allan Kardec pergunta sobre o papel da mulher na sociedade, os espíritos dizem que é a mulher que educa o homem. O espiritismo, como Jesus, fora feminista. E olha, dizer que Jesus foi feminista é audacioso, mas é verdadeiro. Num tempo em que não se podia falar com uma mulher em público, e principalmente como a samaritana, ele se assenta na herdade, no poço de Jacó,
e conversa com a mulher. Aparece a mulher de Magdala e os seus discípulos invejosos, que ninguém nos ouça, invejosos, discípulos invejosos, e vai aparecer para uma mulher, meu Deus, uma pecadora de Magdala. E a ela Jesus apareceu, aquela mulher santa que se fez santa mulher, que costumava naquelas manhãs e tardes primaveris subir numa pedra tripóide e dizer para os ranceníanos de aquela época. As cidades eram cercadas por muros, por monturos, e além dos monturos ficavam os adivinhos, os excluídos, as prostitutas e os ranceníanos. Se fosse hoje, guardando as devidas proporções, ficariam marginalizados, como ficam marginalizadas as pessoas que não têm dinheiro, poder aquisitivo, numa sociedade altamente capitalista, como ainda é a nossa, mas que ruma para o progresso, porque nós estamos bem melhores hoje do que ontem. Então os ranceníanos, os leprosos, ficavam para fora dos muros, e ela foi para fora daqueles muros das cidades e dizia: vós os leprosos, disseminando amor e fraternidade. Mas quando numa manhã lhe aparece uma mancha na derme, ela percebe que houvera sido contaminada. E naquela manhã, aquela mulher que um dia enxergou os olhos miríficos de Jesus, a sua beleza de amor fraternal, o seu falar doce, o seu gesto fraterno, a sua expressão de companheirismo, dizia: nós os leprosos, para sermos felizes, nós não podemos estar no pedestal, mas precisamos descer onde há sofrimento e dor. O professor Carlos Juliano Torres Pastorino escreveu certa vez uma frase que me chama muito a atenção: a luz adentra o pântano, sem deixar de ser luz. Nós precisamos ir onde há trevas, onde há escuridão. Falar de felicidade a quem está descrente. Ensinar esperança a quem já não tem sonhos. Exemplificar amor a quem vive numa sociedade odiosa. Nós temos o dever de sermos luz na vida dos outros. Mas ninguém poderá iluminar os outros se não iluminar a si próprio. Ninguém poderá falar de felicidade se não se julgar feliz. Porque disse que a boca só fala daquilo que está cheio o coração. Nós precisamos nos encher de felicidade. Nesta hora difícil em que o planeta atravessa, de pontos de guerra, de distorções. Ligamos o televisor e vemos a todo momento notícias de crimes, pais matando filhos, filhos matando pais, guerras de toda a natureza. Nós temos que ser arautos e agentes da esperança, falar de coisas boas. O caminho para a felicidade é ajudar os outros. Quando nós vamos fazer uma visita a um enfermo, e já nos preparamos e pensamos assim: eu vou consolar fulano está doente, está num leito de dor, acamado, acamada. Chegamos lá, olhamos para a pessoa e ela diz assim: eu estou bem, o meu corpo está doente, mas eu estou bem. Nós é que nos sentimos confortados, porque é uma via de mão dupla. Quem dá, recebe, e quem recebe, dá mais ainda. Nós precisamos estimular o bem, viver o bem. A felicidade é uma posse exclusiva e individual. Quando aos 84 anos, vendo a morte se aproximar, Henry Ford diz o seguinte, para os seus biógrafos: eu passei a vida toda investindo em máquinas, mas hoje, quem me dera voltar o tempo e perceber que é muito mais vantajoso investir em pessoas. Quem me dera voltar o tempo. Nós podemos voltar o tempo, investir em pessoas, em vidas, em sonhos, rasgar diante de nós um novo horizonte, uma nova esperança,
Ecoam as trombetas proclamadas no Apocalipse. Eis o tempo da transformação, um tempo novo, de esperança. Eis-nos Jesus de volta, trazido pelas asas do Consolador prometido, o Espírito da verdade. Eu me vou, mas rogarei o Consolador prometido, o Espírito da verdade, que ficará convosco por toda a imortalidade e ensinará tudo o que eu não pude ensinar, fazendo um adendo, porque nós, não estávamos preparados para ouvir, e ajudará a pôr em prática tudo o que eu vos ensinei. O Consolador veio, está entre nós. Nós podemos sentir a presença do Cristo nos afagando, nos acariciando e nos estimulando, nos impulsionando para a felicidade, para a fraternidade. Amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos tenho amado. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ide pregai o evangelho a toda e qualquer criatura, e curai meu nome. Onde se acharem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu aí estarei. Bem-aventurados os mansos, os pacíficos, os pobres de espírito. Bem-aventurados os felizes, aqueles que fazem a escolha pela renúncia, pela fraternidade, pelo amor. Certos homens e mulheres, despercebidos, naquelas tardes primaveris, ouviram falar do Messias. Ele recrutou 12, depois 70. Atualmente 1/3 da humanidade é cristã. 1/3 da humanidade. Se cada um de nós fizesse a nossa parte, não haveria no mundo mais miséria, mais fome, mais dissabor e desgraça, porque o mundo seria melhor. Se cada um de nós, esse 1/3 da população mundial, procurássemos seguir o que o Mestre nos ensinou. Quando ele nos disse um dia, quando ele nos chamou pelo nome, como chamou Simão Jonas, Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas: Saulo, Saulo, por que me persegues? O caminho para a felicidade é a estrada de Damasco à nossa frente. Senhor, que a tua luz se faça. Uma frase que me encanta nos evangelhos, em Lucas, no seu capítulo 1. Quando o Espírito Gabriel aparece, aquela menina de 16 anos, a mesma idade que tinha Henry Ford quando saiu de casa. E fala ali das bem-aventuranças do Redentor. Ela que havia ido buscar a água volta, e depois de ouvi-lo falar, ela diz uma frase linda que me encanta: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Que nós digamos para Jesus: Eis aqui os teus servos, Senhor, cumpra-se em nós conforme a tua vontade. E ele os convidou e nos convida, falando-nos a todos nós para seguirmos Jesus de ontem, de hoje e de sempre, que fez prodígios maravilhosos, não da cura física, mas da cura moral, e que o poeta anotou com muita propriedade, falando daquelas tardes primaveris, daqueles homens e mulheres, dizendo do passado, quando olhamos e voltamos na história e voltamos no tempo e nos recordamos de tudo que passou. Dizia ele: contam que Jesus certo dia andara junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrara seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curaram cego junto ao velho tanque de Siloé, numa tarde linda de primavera. Outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré.
Foi o bom Jesus quem nos ensinou, junto ao lago azul de Genezaré, caridade e luz, bondade, amor, verdade e fé. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Tanto no Tabor, em Jerusalém, quanto na Betânia, em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Senhor Jesus, Tu que és o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Vem, Senhor, iluminar os nossos corações, esperançar as nossas almas, encher de calma a nossa vida. Vem, Senhor, socorrer aquela alma triste, tateante e combalida, que na sarjeta pública tombou descrente e sem esperança. Vem reabrir o sorriso do idoso. Vem, Senhor, trazer coragem à criança. Vem, Senhor, visitar cada leito onde se acha a tristeza e o sofrimento, e debaixo do céu azul do firmamento, coroar as nossas vidas com Tua luz. Vem, Jesus, auxiliar-nos a levar as nossas cruzes ao alto da nossa existência. Por tudo nós Te agradecemos pela santa, humilde e simplória inteligência que recebemos de Deus celeste Pai. Nós Te agradecemos pelo amor, este sentimento que nunca se esvai. Te agradecemos, Senhor, por tudo que nos deste, por tudo que nos aconselhas, por tudo que nos dás. Ensina-nos a falar de esperança, de bonança e de paz, a pleitear a fraternidade ao invés da guerra, em todos os rincões do nosso planeta Terra. Bendito sejas, Senhor. Leva-nos onde quer que possamos ir, para que ao final do caminho nós Te encontremos e Tu estejas conosco, e nós Te digamos: obrigado, mestre amigo, porque estás comigo nas horas mais difíceis da caminhada. Pela luz de uma nova alvorada, de um novo alvorecer, nós Te agradecemos o Espiritismo que nos vem adormecer. Muito obrigado, Senhor. Pelos nossos familiares que se acham em nossos lares, sejam eles em Colatina, Itaperuna ou onde for, pela santidade do amor, bendito seja, Senhor. Pelos nossos irmãos que em toda parte do universo, neste instante acompanham essa transmissão, nós Te pedimos: visita cada lar, e que a nossa prece rompa o espaço, desfaça os laços e atinja a todos aqueles que se acham encarcerados, reparando os erros cometidos, que eles possam aclarar a todos os sentidos, que ela vá aos hospitais onde se acha a enfermidade, e faça-se a luz da Tua santa e divina claridade, que ela atinja, Senhor, cada lar representado, cada irmão mentalizado. Nós Te dizemos, Senhor, muito obrigado pelo Espiritismo, essa santa e divina doutrina, que muito embora ainda seja uma menina, faz prodígios em todos nós. Obrigado porque ouvimos a Tua voz. Muito obrigado, Senhor, pelo amor, santo e sublime amor, em expressão de mil amores. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhoras. Muito obrigado, senhores.